Pesquisa avalia a presença e a participação das mulheres e o futuro delas no judiciário. Qual é o cenário? Quais as barreiras ao crescimento e oportunidades de crescimento? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a autora desse estudo, a juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida, que é titular da Vara Civil da Comarca de Rio Brilhante, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela é mestranda em Direito e Poder Judiciário na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, de Magistrados, a Infam. Doutora Mariana, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje. Prazer é nosso. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Mais no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Mariana, esse estudo que a senhora desenvolveu aí, a participação feminina no judiciário, na magistratura, é muito diferente daquela em outras áreas da administração pública, na vida privada, mais difícil ou não? Não, na verdade ela segue um padrão que é também um padrão de certa forma mundial, digamos assim, né? Na iniciativa privada, no poder público. O que difere um pouco é com relação aos demais poderes da República, né? Quando a gente compara executivo com o legislativo, o judiciário ainda possui o maior número de mulheres em seus quadros. Isso o torna mais democrático e o fato de haver um concurso, o ingresso via concurso, o deixa mais democrático, permite essa participação, já que o concurso, em tese, ele seria, né, impessoal? Sim, se nós formos tomar, né, o conceito de democracia como a participação do povo, de uma forma que espelhe, né, a população em geral, eu não vou dizer que torna mais democrática, eu posso dizer que torna menos antidemocrática, porque a participação feminina ainda está muito aquém da representatividade na população em geral. Infelizmente, nos outros poderes que dependem de eleições, né, de voto, a representatividade é menor ainda. Mais grave no executivo, porque ali não é dependente de eleição, é da indicação, da escolha de alguém. E esse alguém geralmente tem um critério de uma cultura patriarcal e machista, né? Não reconhece o valor e a pluralidade da presença da mulher. Exatamente, exatamente. O voto em mulheres ainda, de certa forma, é um tabu no Brasil. O concurso traz essa impessoalidade, mas ainda existem algumas barreiras no próprio concurso, né? As pesquisas indicam que a entrada para mulheres na magistratura, a porta de entrada ainda é um pouco mais estreita, digamos assim. Então, vamos contar para nós aqui, esse estudo que a senhora fez, o que levou a senhora a se deter nessa pesquisa de estudar a participação feminina no judiciário? Eu sou uma mulher que tive uma criação, né, na qual nada me foi dito que era proibido, né? Todos os meus sonhos sempre tive apoio da minha família. E aí, quando resolvi fazer o concurso, me dedicar aos estudos, né, magistratura, imaginei que eu fosse encontrar um ambiente também dessa forma, né? Principalmente porque o judiciário tutela os direitos, né? É o guardião da democracia. Seria mais justo, né? Justo, exatamente. Mas no meu próprio concurso, eu né, tenho 10 anos de carreira, na época ainda tinha a fase da entrevista reservada, né? Antes da prova oral, né? Nós nos submetemos a todas as etapas e aí chegamos à entrevista previamente à prova oral. E ali nessa entrevista, as portas fechadas com a banca, né, apenas a banca e o candidato ou a candidata, eu me senti um pouco constrangida com algumas perguntas que me foram feitas, né? Então, por exemplo, eles queriam saber por que eu ainda não tinha filhos àquela altura. E aí eu me recordo que na época eu respondi que não era a minha prioridade, que eu estava me dedicando ao concurso. E aí um dos integrantes da banca respondeu assim, ela é mais uma que se passar vai engravidar e dá prejuízo ao tribunal. E aquilo me chamou muito a atenção. E também quando eu olhei ao redor dos meus colegas, nós éramos em 15 aprovados e somente 3 mulheres, né? Depois a gente entra na carreira, começa a observar algumas questões, começa a verificar que existem lugares de mulheres e lugares de homens,
né? Geralmente lugares de homens com mais poder, com mais prestígio. Isso foi crescendo, fui observando, enfim. E aí depois a gente acaba se encontrando com colegas que também se incomodam com isso, e existe toda uma literatura, uma teoria que procura estudar, explicar isso. Comecei a me dedicar a esses estudos, e aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado para, sim, pesquisar de uma forma mais profunda, né, toda essa questão dentro da Que magistratura. é esse direito e poder judiciário, que é bem amplo, né? Uma visão bem ampla, só focou na questão da participação feminina. Isso, eu fiz um projeto de pesquisa, né? Esse projeto, ele ainda está em desenvolvimento, eu ainda não defendi a minha dissertação, mas já temos alguns achados preliminares, né? Alguns resultados preliminares dessa pesquisa. E esse projeto foi aprovado, né? Foi um dos selecionados. Existem projetos de várias naturezas, né? Que investigam várias questões do judiciário. E a escola entendeu relevante que essa questão também fosse pesquisada. Doutora Mariana, por curiosidade, essa banca que julgou a senhora, havia alguma mulher? Não. Só havia homens? Só homens. Então a gente pode concluir também mais coisas a respeito disso, né? Porque, como a senhora disse, o ingresso na primeira instância, né, a porta de entrada do judiciário, é o concurso, e passou por ele, tem mais objetividade e impessoalidade. Agora, na hora da entrevista, quer dizer, em outras etapas da carreira, aí sim os critérios são subjetivos. Subjetivos, exatamente. Houve uma evolução, né? A gente pesquisa documentos em que, por exemplo, tem uma pesquisa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um dos tribunais que mais demorou, né, para a entrada de mulheres. E aí, depois de uma certa altura dos concursos, passou-se a não ter mais identificação das provas. A partir do momento que não teve mais essa identificação, foi constatado que a aprovação de mulheres começou a crescer. No entanto, elas esbarravam nessas entrevistas reservadas que elas perduraram durante muito tempo, e agora, mais recentemente, em 2019, salvo engano, o CNJ proibiu que essas entrevistas acontecessem, né, em todos os tribunais do país, e um dos argumentos que eles utilizaram foi justamente isso, preservar a imparcialidade do concurso. Aliás, a imparcialidade do concurso já foi objeto de questionamento junto a magistradas, né, em uma das grandes pesquisas que a gente tem a esse respeito, e a enorme maioria das magistradas responderam que não confiam na imparcialidade dos concursos com relação às candidatas mulheres, porque provavelmente tiveram experiências semelhantes à que eu tive, enfim, né? Elas responderam de forma muito contundente com relação a isso. Com certeza a preocupação desses magistrados que fizeram essa entrevista não é com os custos, os gastos do tribunal, com as futuras mães magistradas, mas de que tem medo, então, os homens diante das mulheres? É difícil responder exatamente, né? Eu acho que é uma questão cultural, né? A dominação masculina é algo histórico, é algo cultural, e que no Poder Judiciário foi absorvido, né? Então, eu acho que é essa questão mesmo de ainda enxergar a mulher de uma forma desigual, com determinados estereótipos, separando lugar de mulher, lugar de homem, né? A instituição acabou absorvendo esse machismo que, na verdade, é estrutural da sociedade, né? Mas a pesquisa da senhora é inédita, né? O que a senhora descobriu que a senhora pode contar para nós? Como foi feita essa coleta? Quais são as conclusões? Eu não vou dizer assim que ela seria inédita, porque existem vários estudos já, né? Tanto que estudos que levantam os números, né? Que quantificam o número de magistradas e de magistrados. E a partir disso, vários outros estudos acadêmicos, né? No âmbito da academia, nós temos vários estudos. Agora, o que eu utilizei foram esses estudos que nós já temos, essas grandes pesquisas, e a gente tentou identificar aí as dificuldades ou as barreiras, né, que as mulheres estão enfrentando desde o ingresso até a fase de desembargo, né, até os tribunais de segundo grau. E quais seriam essas barreiras que dificultam o crescimento dela
vamos dizer, da primeira instância para frente, já que o ingresso, o concurso poderá derrubar essas dificuldades, né? Sim, o concurso ainda apresenta, né? Os dados demonstram que o concurso ainda, apesar de ter evoluído, por exemplo, essa questão de derrubar a entrevista, ainda apresenta uma certa dificuldade, sobretudo num ponto que você tocou, Orion, a questão das bancas, né? A participação de mulheres nas bancas é muito pequena, gira em torno de 20%, né? E um estudo do CNJ demonstrou que as bancas que têm o maior número de mulheres tendem a aprovar mais candidatas mulheres. Então, este é um fenômeno que foi constatado, né? Ainda nós não temos um grande aprofundamento sobre os motivos disso, enfim, mas já tem um sinal que isso acontece. Ou o contrário, elas não têm motivos para barrar a presença das Exatamente. mulheres, né? E aí eu acredito que até por conta dessa pesquisa que o próprio CNJ realizou, tem uma recomendação do CNJ no sentido de que as bancas sejam igualitárias, né? Possuam tanto componentes homens quanto componentes mulheres. Muito bem. Doutora Mariana, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente, então, quais seriam as oportunidades de crescimento e que iniciativas podem ser adotadas para incentivar a participação feminina no judiciário. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube. Hoje estamos discutindo a presença e a participação das mulheres e o futuro delas no judiciário a partir de uma pesquisa feita por nossa entrevistada de hoje, a doutora aqui Mariana Rezende Ferreira Yoshida, que é juíza titular da Vara Civil da Comarca de Rio Brilhante, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Doutora Mariana, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, então, desses dados que a senhora coletou, dessas conclusões que ela chegou nessa pesquisa da participação das mulheres no judiciário. Quais são, então, as oportunidades de crescimento na carreira? As oportunidades que as mulheres têm são bem restritas, né? O que os números demonstram é que essa questão, por exemplo, da mobilidade que a carreira exige, das mudanças de domicílio... Vida itinerante, né? Isso, é uma dificuldade que afeta em maior medida as mulheres. Por quê? Em razão, sobretudo, da questão familiar, né? A tendência é dos cônjuges, muitas vezes, não poderem acompanhar essa vida itinerante das mulheres. Então, isso é uma dificuldade. A questão... Isso em razão aos maridos. Isso. Que as mulheres acompanham sempre. Exatamente. Por isso que afeta em maior medida as mulheres, em razão desse aspecto cultural mesmo, dos cônjuges não costumarem acompanhar. Então, o que acontece? A mulher acaba abrindo mão de promoções, acaba, vamos dizer assim, estacionando, né, em determinado ponto da carreira, por essa dificuldade. E para a carreira andar, tem que andar também. Tem que andar, exatamente. A carreira é itinerante, né? Você vai ascendendo a carreira se você mudar de domicílio, mudar de comarca, né? Então, essa dificuldade apareceu bastante nas pesquisas. Uma outra dificuldade muito importante é a questão da dupla jornada, né? Que a dupla jornada é um atributo que todas as mulheres brasileiras têm, né? Ou seja, cuidar da casa, do marido, dos filhos e ser competente no trabalho. No trabalho, exatamente. Então, o IBGE, por exemplo, tem um número muito interessante que as mulheres desempenham cerca de 10 horas a mais de trabalho doméstico do que os homens por semana. Então, existe essa desigualdade no âmbito doméstico. Isso acaba tomando muita energia, muito tempo das mulheres que acabam entrando no mercado de trabalho mais prejudicadas em razão disso. E na magistratura não é diferente. Ou seja, a mulher coloca a família em primeiro lugar do que a carreira. Já o marido, se é juiz ou qualquer outra área, ele coloca a carreira na frente e vai em frente. Exatamente. Essa é uma questão, como eu disse, da sociedade que reflete aí na carreira. Essa dupla jornada aparece bastante, Orion, nas entrevistas das juízas. E depois, quando ela conquistou essa posição,
para avançar é preciso de ter também aí, nesses critérios subjetivos que já nos referimos há pouco, aí, a escolha é feita por homens. Exatamente, exatamente. Existe uma barreira muito importante também que aparece nos estudos, é a questão da promoção, especialmente quando é por merecimento. Porque são dois critérios na magistratura. É o merecimento e antiguidade. Isso é um critério constitucional, né? Não tem como ser mudado. E o merecimento muitas vezes é subjetivo. Em vários tribunais, me parece que adotam sempre a antiguidade. Mas quando ele é por merecimento, embora o CNJ tenha fixado alguns critérios, as mulheres acabam tendo mais dificuldade. Por exemplo, questão de produtividade, né? Em razão dessa dupla jornada, muitas vezes as mulheres não conseguem ter aquela produtividade que é exigida, que é demandada, e que os homens possivelmente têm melhores condições de ter essa produtividade. Então, produtividade é um requisito que pode aí estar atuando em desfavor das mulheres. A questão de cursos de aperfeiçoamento. Igualmente, muitas vezes as mulheres estão no interior, os cursos são oferecidos na capital, existe essa dificuldade de acomodar filho pequeno, enfim. Então, são dificuldades que acabam refletindo na carreira e prejudicando esse andamento aí. Ou seja, o critério da antiguidade ele seria mais justo do que a chamada meritocracia, que nem sempre segue critérios objetivos. Que nem sempre é justo, ou quase nunca é justo, eu poderia dizer, né? A antiguidade me parece um critério mais igualitário. Mas a gente tem que se atentar também para uma questão na antiguidade. As mulheres entraram muito depois dos homens na magistratura, né? Então, assim, as mulheres ainda estão se estruturando, mesmo na base, que é onde a gente tem um número maior de mulheres, elas não são 50-50, né? Elas estão na casa de 44 ainda. Então, até essas mulheres, numericamente, conseguirem ter um volume na antiguidade, isso também pode levar um tempo. E quando a gente entra no campo dito racial, aí, o que muda? As razões são outras? A questão racial é muito prevalente na magistratura, né? De acordo com esses perfis, né, que as grandes pesquisas demonstram, a magistratura, o perfil do magistrado brasileiro são homens brancos, né? A presença de pessoas negras na magistratura ainda é ínfima, né, muito pequena mesmo. Só recentemente nós tivemos uma pesquisa que o CNJ promoveu sobre a participação de negros e negras no Poder Judiciário. Eles tiveram inicialmente uma enorme dificuldade para fazer esses levantamentos. Por quê? Porque os tribunais não tinham informações a respeito da raça de seus componentes, né? E isso consta até no relatório da pesquisa. Isso mostra a desimportância que é dada, né, a essa questão no judiciário. Então, foi uma enorme dificuldade levantar esses dados. E aí, num segundo momento, quando a gente olha para a participação das mulheres negras, que no caso é o meu objeto de estudo, são as mais subrepresentadas, né? Se nós formos pegar o índice de mulheres negras na população feminina e o índice de mulheres negras na magistratura, 40% na população em geral e na magistratura em torno de 17%. Então, nós temos muito que caminhar ainda. O CNJ implementou as cotas raciais, né, para os concursos desde 2015. Todavia, é interessante que um dos estudos publicados a respeito demonstrou que as cotas estão incrementando o ingresso de homens negros. Coincidentemente, estacionou ou diminuiu o ingresso de mulheres, né? Então, e o ingresso de homens brancos continua inalterado. Intocado. Então, esse achado dessa pesquisa, né, talvez demonstre a necessidade de que precisamos repensar as cotas, talvez até para implementar uma cota exclusivamente para mulheres negras. A sua fala em aperfeiçoá-las e não nas resistências que a gente costuma ouvir a respeito de cotas, não é isso? Aperfeiçoá-las totalmente. Por esse último estudo aí do CNJ, a igualdade racial no judiciário, em tese,
seria alcançada depois de 2050. Ao passo que a previsão das cotas raciais inicial era para durar até 2024. Então veja o abismo aí que existe, né, entre o que foi pensado e o que a realidade tem mostrado. Agora, esses obstáculos na carreira, na magistratura, é preciso considerar também que existem inúmeros outros obstáculos para que essa mulher negra chegue a um curso superior de direito, por exemplo. Exatamente. Isso tudo, como eu disse, são problemas da sociedade, problemas estruturais, mas é possível que a magistratura se atente para isso, olhe para si, né, diante de todas essas evidências que já temos, né, a fim de que também possa corrigir essas desigualdades dentro da carreira. É possível. As mulheres têm, na pesquisa que a senhora desenvolveu, elas têm consciência dessa realidade delas? Porque eu me lembro que as ministras do STF falavam assim, pois eles não deixam a gente falar, mas eles interrompem o tempo todo. Sim, sim. Existem estudos, né, entrevistas com várias mulheres desembargadoras que já atingiram até níveis muito altos na carreira e realmente elas não se dão conta da discriminação. Então, a resposta mais comum que existe é não, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação, né? No entanto, conforme a entrevista vai se aprofundando, contradições começam a surgir, né? Ela vai lembrar de um fato, ela vai perceber ali que... E eu acho que muitas vezes quando ela começa a falar, ela pode se dar conta que, poxa, aquilo foi uma discriminação, né? Então ainda tem essa questão também das próprias mulheres não perceberem ou terem consciência de que isso existe. Elas podem ir se sofisticando, ficando mais sutis, né? A senhora identificou uma situação, é lógico que é comum a todos, mas na magistratura nós temos a área federal, estadual, trabalhista, militar, quer dizer, existe uma situação mais grave em um caso ou outro? Existe, existe sim. A justiça militar é a mais hostil, digamos, à presença feminina, né? E aí, fora da militar, a Justiça Federal se apresenta também com menor índice de participação feminina e participação negra também, a Justiça Federal. Ao passo que na Justiça do Trabalho, tradicionalmente, desde os primeiros levantamentos, a Justiça do Trabalho tem mostrado números mais igualitários. Mas é interessante a gente observar que quando olhamos para as cúpulas, mesmo da Justiça do Trabalho, a presença feminina vai reduzindo conforme os cargos vão subindo. E a trajetória da mulher na magistratura no judiciário é bem simbólica, né? Porque nós tivemos a distância de a primeira mulher, a primeira magistrada no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quanto tempo durou para chegar após a criação do Supremo? 109 anos, né? O Supremo foi século. criado, e mais de um século, né? E até a ministra Ellen Grace ingressar, aí demorou 109 anos para que nós tivéssemos uma mulher. Muito bem. Nós fazemos aqui sempre, com os nossos entrevistados, a gente pede a indicação de leitura para a nossa audiência. O que a senhora vai indicar, por favor? Eu vou indicar o livro, né, de uma escritora nigeriana que tem ganhado muito espaço ultimamente. Ela chama Chimamanda e é Como Educar Crianças Feministas. É um livro bem curtinho, mas que traz informações muito relevantes sobre essa questão da desigualdade de gênero. Uma boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com a juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida, que é titular da Vara Civil da Comarca de Rio Brilhante do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela que é autora de uma pesquisa sobre a presença e a participação feminina no judiciário e também sobre o futuro delas na carreira. Doutora Mariana, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço de poder estar debatendo esse assunto tão importante e também divulgando as pesquisas que têm sido realizadas a esse respeito. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Bom, se você quiser ver e rever esse programa, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.